O título dessa pregação, queridos, é o altar sincretista. Para quem não sabe o que é sincretismo, sincretismo diferente de ecumenismo, sincretismo é a tentativa de junção de vários tipos de religião numa só, ou criar-se um diálogo entre as religiões existentes para ver se existe algum ponto em comum, né, e tentar algum tipo de diálogo. Já o que a gente vai tratar nessa noite, então, envolve um pouco da realidade daquilo que Israel acabou vivenciando em sua história. Então, abram suas Bíblias, vamos orar mais uma vez. Deus, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti e diante da Tua palavra. Nós somos absolutamente cegos sem a luz do Teu Espírito. Nós somos incapazes de compreender a Tua palavra e qualquer coisa que diz respeito às questões espirituais, às questões do Teu Espírito, se não for revelação e luz que procede da parte do Teu Espírito para o nosso entendimento. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez a gente ter o privilégio de ler a Tua palavra e por meio dela, Senhor, ser gerado em nossas vidas mudança, fé e transformação. Em Teu nome eu oro. Amém. Então, para quem acompanhou as outras pregações nessa série no livro de Juízes, até aqui ficou evidente a incapacidade da humanidade representada na nação de Israel com relação ao interesse, ao desejo de fidelidade e adorar ao seu Criador. Como eu falei em outras vezes, não é um problema humano a adoração. O ser humano ele tem uma inclinação natural para adorar algo. O problema da humanidade sempre foi com relação ao seu Criador. Esse é um problema que nós temos, e nós carregamos mesmo depois de ter conhecido Jesus, de supostamente buscarmos amar Jesus na nossa vida, de termos a consciência do que Ele fez por nós na cruz. Isso se manifesta, por exemplo, na nossa vida de oração. A nossa vida de adoração, que talvez seja o principal papel da adoração, que é uma vida de adorar a Deus também por meio dessa relação com Ele, é aquilo que a gente mais falha, talvez. Como a gente falha no quesito oração. Quando Paulo fala orai sem cessar, isso me remete, nossa, se eu orar uma vez por dia já está bom. Imagine orar sem cessar, que é aquilo que ele nos desafia. Depois nós estivemos vendo que no ministério de Sansão, ele parece ter dado fim aos 40 anos de opressão que os filisteus tinham trazido sobre Israel, em consequência ao pecado do próprio Israel. E Deus então tira a sua mão protetora e permite que eles sejam oprimidos por 40 anos. Então Deus levanta Sansão, e Sansão traz da parte de Deus um tipo de juízo, e então temporariamente cessa toda a opressão que os filisteus haviam trazido nesses 40 anos, como forma de juízo também da parte de Deus para com Israel. Porque uma das coisas que nós temos que entender biblicamente é que Deus utilizava Israel como a sua mão de juízo, ao mesmo tempo em que Deus também utilizou, em diversos momentos, as nações pagãs como força e como mão de juízo sobre Israel. Ok? Então, ainda que Israel fosse, ainda é muitas vezes chamado de a nação de Deus, o povo de Deus, porque praticamente é o povo que nos trouxe a Bíblia, foi por meio de Israel a quem Deus revelou a Bíblia, e todos eles eram descendência de Abraão e vieram até Jesus, que também descendia da mesma árvore genealógica. E então nós estamos aqui como fruto também daquilo, de uma revelação
dessa relação de Deus com essa nação, com esse povo. Jesus nasceu judeu, os discípulos faziam parte também dessa nação, e nós estamos aqui como fruto dos seus ministérios, e especialmente do ministério do apóstolo Paulo, que foi aquele que foi o precursor na pregação do evangelho para nós, que não somos judeus, que não temos sangue judaico nas veias, mas somos considerados como gentios, segundo a Bíblia. Então, queridos, me acompanhe. Como de praxe, a gente vai lendo versículo a versículo e fazendo nossos comentários, tá? Eu vou tentar não passar... Que horas são ali? 7 e... Já? Ô, louco. Eu queria falar, eu ia tentar pregar até as 8 horas, mas só se eu for começar a ler o texto aqui, vai passar das 8, mas vocês se aquietem aí, beleza? No show da Xuxa, vocês ficavam lá 3 horas em pé lá, pulando, né, lariguê, e estava tudo certo. Então, amém? Certo? Se aquietem aí. Então, Juízes 17, a partir do versículo 1, queridos. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo. Eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Então, essa história começa com uma coisa meio absurda, que é o fato desse tal Mica confessar um pecado que ele tinha cometido para com a sua mãe, que ele tinha roubado uns quilos de prata da sua própria mãe, e ele vem então e confessa: olha, mãe, eu estou confessando, eu ouvi você jogar uma espécie de maldição para com a pessoa que tinha roubado a sua pessoa, e eu estou confessando que eu sou essa pessoa. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui, que parece que esse cara, o tal de Mica, a única preocupação dele nesse momento era com a consequência daquela maldição que havia sido pronunciada contra a sua pessoa. E essa questão de pai e mãe, isso é uma das únicas coisas que a Bíblia mantém de uma forma muito clara e absoluta, mesmo no Novo Testamento. Que honrar pai e mãe tem implicações, inclusive, de uma vida longa na terra. Que se você não honra pai e mãe, se você desrespeita pai e mãe, está acostumado a tratar pai e mãe que nem cachorro, né? A gente fala assim, que nem cachorro, né? Eu acho que hoje em dia ser tratado que nem cachorro, na verdade, tem alguns benefícios, né? Porque se eu tratar você que não trata a minha cachorra, a minha cadela, vocês vão ser muito bem tratados, né? E vão receber amor muito mais. Talvez eu derrame mais amor sobre a minha cachorra do que sobre minha esposa e meu filho. E vocês, então, nem se fala, né? Vocês têm uma ideia do quanto ela recebe amor diário. Então, essa questão de ser tratado como cachorro é uma coisa muito relativa, né? Que depende do cachorro, né? Mas é isso. Então, tem muita gente que trata pai e mãe que nem como se fosse, sei lá o quê, né? Um inimigo, digamos assim. Então, essa questão de honrar pai e mãe é a questão que pesa ali. E ele ouve essa maldição, então, e parece que isso mexe com ele. Opa, peraí, vou devolver esse negócio antes que a coisa fique pior para mim. Então, os medos das consequências parece ser a única coisa que nos impede de transformar a Terra num verdadeiro inferno e num caos social. Então, se a gente imaginar, por exemplo, a gente não consegue muitas vezes entender, e há muitas críticas em relação à pessoa de Deus, pela existência da morte. Por que que a morte é uma consequência da liberdade de escolha do ser humano? Então, isso entra nessas controvérsias, nessas discussões, quando a gente discute essas questões do livre-arbítrio. Geralmente, as discussões sobre o livre-arbítrio, elas são muito rasas, e elas não conseguem realmente entrar e tratar essa questão com a seriedade e a dimensão que ela realmente
se encaixa naquilo que a Bíblia fala sobre Deus. Então, dentro disso, as pessoas têm uma dificuldade de entender essa questão a respeito da morte. Mas por que Deus decreta a morte como um fator de consequência para com o pecado? Uma questão muito simples, queridos. A morte é a única coisa que dá um limite para o pecado humano. Nós temos um tempo de destruição desse mundo. De destruição para com a gente, de destruição para com o outro, de destruição para com a sociedade, de destruição para com o mundo. A gente tem um tempo. Deus determinou um tempo. Olha, você tem um tempo somente para que você faça todas as burradas possíveis da sua vida. Agora, vamos imaginar que Deus não colocasse esse limite. Simplesmente, lá no Éden, lá, Adão fizesse o seu pecado, né? Então, segundo essa lógica do livre-arbítrio, o homem optou que ele não quer saber de Deus. Então, Deus simplesmente o abandona, tira a sua presença da novela toda, e fala assim, então tá, vivam suas vidas eternamente, como vocês bem aprouver. Como seria a terra? Vocês conseguem imaginar um mundo onde a morte não existe e o homem tem toda a legalidade para pecar e para fazer o mal por toda a eternidade, sem ter que prestar juízo absoluto em nada? Quem queria viver nesse mundo? Acho que nem o diabo queria. Acho que até Satanás pulava fora. Vocês entenderam? Por que Deus precisa colocar um limite para o ser humano? Então a morte é esse delimitador. Quando a gente vê lá aquele filme As Últimas Horas de Hitler, né, fico pensando, se o cara fez o que fez, uma pessoa destruiu tantas pessoas em tão curto tempo, né, porque a guerra durou 4, 5 anos, né, a Segunda Guerra em especial, mais ou menos isso, um pouco mais talvez, não lembro, mas em pouco tempo o cara fez aquilo. Você imagina esse cara, se nada pudesse matá-lo, né, o máximo que pudesse ser feito era prendê-lo, colocá-lo dentro de uma cadeia e impedi-lo de continuar praticando o mal que cometeu. Mas esse é um mundo em que Deus falou, não, vocês fizeram suas escolhas, mas ainda eu sou o rei desse mundo. Ainda sou o Adonai, o rei da terra. E vocês vão ter um tempo determinado. Vocês não vão poder passar disso. Então, podem fazer o que quiser dentro desses anos em que eu estabeleci para vocês. E para além disso, existe uma outra questão para mim também, e aí eu cito para mim 2 tipos de pensamento que para mim assim, não fazem muito sentido. Primeiro é o simples pensamento existencialista, de você achar que Deus não existe e que, né, morreu, acabou a vida, né? Ninguém permanece nesse pós-morte, né? Se de fato eu acreditasse nisso, queridos, se isso fosse uma realidade que eu tomasse para a minha vida como verdade, por exemplo, eu fico pensando o que impede as pessoas de serem 100% egoístas, de mandarem o resto da humanidade se lascar, que se lasquem, e simplesmente viver a minha vida e fazer tudo aquilo que me desse na telha. Simplesmente isso. Então, mesmo um ateu, eu nunca consegui encontrar nenhum ateu que encarnasse na sua totalidade essa realidade simplesmente existencialista e relativista. Não existe ninguém. Todo ele, de alguma forma, mesmo que isso não seja uma coisa refletida e assumida, todo ser humano, por mais que ele negue a existência de Deus, ele tem dentro de si, ele sabe
que o estupro é absolutamente errado. Ele sabe que é absolutamente errado matar uma criança dentro de um berço. Todo ser humano, ninguém é louco, a não ser que seja um psicopata, alguém desprovido de consciência, um animal, para chegar a alguma conclusão de que isso não é absolutamente errado. Então, todos nós sabemos disso. Uma vez eu fiz um fake, na época do Orkut, e entrei num grupo de ateus, e eu encarnei um relativista. Eu era um cara absolutamente relativista. E eu comecei a fazer comentários nas postagens deles, comentários totalmente relativistas, sem nenhum valor moral, sem nenhum valor absoluto. E pasmem, os caras só faltaram falar de Jesus para mim. Porque eles se assustaram comigo. Cara, não, cara, você está exagerando. Eu falei, não. Deus não existe. A verdade não existe. O bem e o mal não existem. E eu mostrei na cara deles o que é uma pessoa que de fato encarna em sua vida que Deus não existe, que valores absolutos não existem, que a verdade não existe. E eles se assustaram. Se assustaram com isso. Eu não mantive muito o disfarce, eu não sou muito bom em disfarce, essas coisas, né? Depois eu revelei para eles quem eu era e deixei ali para eles refletirem acerca daquilo ali. E pulei fora do grupo. Então, para além disso, também, de alguma forma, então, essas pessoas que são ateus ou relativistas, de alguma forma, esse inconsciente acerca de algo a ser, de alguma forma, prestado contas no pós-morte, isso perscruta a consciência e a mente de qualquer ser humano nesse mundo. Porque se Deus não existe, por que ser bom? Por que fazer coisas boas? A não ser que no fundo, algo em nós grita de que se nós não fizermos o bem, nós teremos que prestar contas para alguém. Mesmo que eu negue a existência desse alguém. Então, a consciência acerca do inferno, acerca de um juízo vindouro, está dentro de cada ser humano, mesmo que ele negue a existência disso. Eu sempre falo para aqueles que não acreditam, para você acreditar ou não acreditar na existência do inferno, não vai fazer o inferno deixar de existir. Você acreditar ou não acreditar na existência de Deus, não vai fazer Deus deixar de existir. Se de fato o inferno existe, negá-lo não fará ele simplesmente desaparecer da minha vida. Então, o inferno também é essa consciência. Então, esse cara aqui, ele olha para aquela maldição ali e ele se arrepende daquela burrada que ele tinha feito. E aí ele vai e confessa isso para sua mãe. Então, é justamente o medo da colheita de um juízo vindouro que impõe limites à maioria esmagadora da humanidade. Até mesmo um ateu, nos recônditos da sua consciência, sabe em absoluto que fazer o bem é absolutamente melhor que fazer o mal. Porém, não se trata apenas de juízos. Também tem um aspecto de que todo pecado é um mal auto-infligido. Então, o que acontece também, que não somente nós temos que ter a consciência de que o pecado não diz respeito somente às questões da morte e não diz respeito somente às questões do juízo vindouro. Nós precisamos, como cristãos, amadurecer e perceber que o pecado, aquilo que a gente comete, é um mal que a gente infringe sobre a gente mesmo. Essa é a consciência que nós temos que ter. Nós estamos fazendo mal. A gente pode, por exemplo, boicotar
não somente a nós mesmos, a gente boicota a nossa relação com Deus, a gente boicota a nossa vida como igreja. Vocês vão ver que a gente vai começar a crescer nesse desenvolvimento de pensamento aqui, para a gente vamos ver aonde a gente vai chegar. Os perigos na nossa vida quando a gente começa a negociar certas questões. Quando alguém, por exemplo, como eu já ouvi isso, quando alguém diz não ter necessidade de Deus, isto é uma tragédia em absoluto. É como dizer, eu não preciso de oxigênio e de comida para continuar vivo. Aparentemente, a gente olha para essa história e a gente vê que essa mãe é meio vacilona também, né? Essa mãe se parece muito com os pais de hoje. Quando eu era criança, queridos, não sei quantos aqui, acho que não sei como é que é a questão das novas gerações, mas eu apanhei muito. Eu apanhava até por coisas que eu não tinha feito. Eu lembro que uma vez o meu irmão mais velho, imagina isso há 53 anos atrás, 52 anos atrás, mais ou menos, eu devia ter menos do que um ano ainda, e o meu irmão foi brincar numas valetas que estavam fazendo asfalto na frente de casa. Lá em Foz do Iguaçu não tinha nem asfalto, você tem uma ideia como antigo isso é. E ele foi brincar lá e acabou cortando o pé num negócio do esgoto lá. E meus dois outros irmãos, minha irmã e meu outro irmão mais velho, trouxeram ele, né, sangrando lá. E esse meu irmão, ele era meio bundão para sangue. Ele não podia ver sangue, ele desmaiava. Então ele desmaiou também, então trouxeram o menino desmaiado. Eu tinha 1 ano, ele devia ter 10 anos, porque ele é 11 anos, porque ele é 10 anos mais velho que eu. E aí eu ali, né, cara, todo assistindo aquela cena ali, né, cara. Meu pai, obviamente, chegou, né. Deu um camaçaço de pau nos três, moeu os três na cinta, na chinelada, na vara. E meu pai batia com o que tinha na frente. Se fosse um tijolo, ele batia com tijolo, fosse o que fosse, né? E eu estava ali assistindo. Ele olhou para mim assim, vem aqui você também. Me pegou pelas pernas assim, me virou de cabeça para baixo assim, entendeu? E aí me pergunto por que eu sou assim, né? Por que tem que tomar remédio, por que tem que ir em psiquiatra? A gente não sabe por quê. A gente não sabe por quê. Então é isso, a gente apanhava de graça. Então, hoje a gente tem uma problemática de uma geração pós-Xuxa em que se não pode mais, né, não se pode mais bater em crianças, né? E realmente isso é uma questão complicada e polêmica. Eu acho que o Gabriel ele apanhou muito pouco, realmente na vida, né? Perto de mim, pelo menos, ele não apanhou nada, né? Mas alguém me questionou a respeito disso, né? Sobre a questão que a Bíblia fala, aquele que não corrige seu filho com a vara, o odeia. Agora, alguém me perguntou, tá, Pipe, mas onde é que está o manual, né? O tutorial? É uma boa gravar um vídeo tutorial, né? Explicando isso. Quantas varadas você tem que bater? Né? Aonde você pode bater? Com que intensidade você pode bater? Então, a Bíblia não fala. A Bíblia simplesmente fala isso, sim, deixa um negócio solto. E aí, meu querido, como é que se exerce isso? Como que faz isso? Porque bater no filho dos outros, beleza. Mas bater no próprio filho, para quem é, né? Já teve gente que chegou lá e falou para mim assim, né? Ah, você é muito mole com o Gabriel. Eu falo, espera, aguarde. Sabe aquele ditado, não cuspa para cima, que o negócio cai na tua testa? Então, e hoje eu vejo assim, sabe, o filho batendo na cara. Só falta cagar na fralda, esfregar a fralda na cara da mãe. Né? É isso mesmo. Então, assim, a gente não sabe. A verdade é essa. E cada criança é única, né? Hoje em dia, estava conversando com a Karen hoje, que a gente não sabe ao certo, né? Que ainda há muito estudo ainda para tentar descobrir a origem do porquê que há tanta e tanta criança hoje nascendo com autismo, nascendo com
com várias questões aí envolvendo, né, a questão da mente e das emoções, e a gente não sabe ainda, né? Então, eu não estou falando disso, né? Obviamente que cada criança, ainda mais no mundo de hoje, né? Como é que você corrige uma criança autista, né? Como é que você faz uma criança autista entender e compreender que o que ela fez é errado, e como é que você corrige isso? Então, as coisas mudaram e a gente tem que repensar em relação a isso. Mas essa mãe, ela foi, na minha perspectiva, ela foi muito conivente, porque ela fala uma coisa interessante, ela fala assim: o Senhor te abençoe, meu filho, ou o abençoe, meu filho. E essa palavra Senhor aqui, no hebraico, a gente sabe qual que é, né? Que é Yahvé. Então, essa mulher era uma mulher que temia, de alguma forma, ou que conhecia e sabia acerca de Yahvé, que era o Deus da Bíblia. Certo? Ela não invocou nenhum outro tipo de Deus para abençoar o seu filho, mas invocou simplesmente o Deus verdadeiro, que no caso é Yahvé. Então, ela aparentemente amava. Agora, vamos continuar no texto, lá no verso 3. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, eu a devolvo a você. E aí a gente entra em parafuso aqui. Vocês viram o que aconteceu aqui? Ela abençoou o filho dela em nome de Yahvé. Ela pega aquela prata devolvida, ela consagra a Yahvé, e ela faz uma loucura aqui. Ela manda para pegar aquela prata e fazer aquela prata virar um ídolo. Virar algum tipo de ídolo. Para quê? Para que se faz um ídolo? Para adorá-lo. Amém? Certo? Para adorá-lo. A Bíblia, ela proíbe você construir qualquer coisa, esculpir algo, fazer alguma coisa, né, que remeta a qualquer coisa, como criaturas, qualquer coisa que seja. É isso que a Bíblia proíbe? Não, não é isso que a Bíblia proíbe. A Bíblia proíbe você fazer qualquer coisa, construir, fazer um ídolo e você se prostrar e prestar cultos àquilo. É isso que exatamente que o texto fala. Não faça nenhum ídolo, nenhuma imagem, nada para você prestar culto àquilo, para que você adore aquilo. É isso que a Bíblia proíbe. Mas essa mulher faz intencionalmente, consciente acerca da lei, acerca de que esse Deus havia proibido em sua lei, de que não poderia fazer nenhum tipo de imagem e adorá-lo. E o que ela faz? Ela consagra isso ao Deus vivo, né? Isso está parecendo, sabe o quê? Tinha um ministério na Gólgota chamado Sangue Bom, que o Luke, ele acordava tipo 6 horas da manhã, e ele ia levar um café e um pão para as prostitutas que ficavam aqui no São Francisco, ali para baixo, ficavam ali, né, se prostituindo à madrugada, e de manhã ele ia levava um café para elas, e enquanto isso batia um papo com elas e pregava o evangelho para elas, né? E uma delas falou assim, não, que ela era de uma denominação aí, de uma igreja, não vou citar o nome aqui, porque eu não quero processo nas minhas costas, né? Mas era de uma denominação aí e tal, e ela falou, não, mas eu sou crente. Daí ele, ué. E, inclusive eu dou o dízimo, ela falou. Então é mais ou menos isso. É como eu ir me prostituir, vender o meu corpo a madrugada inteira, né? Ou abrir uma boca de fumo, né? Vender a semana inteira lá, no domingo eu pego e trago o dízimo para Gólgota. Se for para Gólgota também, né? A gente recebe, né? A gente faz bem uso, bom uso disso. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. Estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote.
Então você vê que a coisa só piora aqui. A coisa só toma dimensões ainda piores. E quando o texto fala aqui, ó, que ele possuía um santuário, no hebraico, literalmente diz, possuía uma casa para Elohim. É uma casa de Elohim, ou uma casa para Deus. Então a palavra santuário na NVI vai estar um pouco meio simplista demais para a realidade do que acontecia ali. Então era um cara que confessava Yahvé na sua vida, como a gente faz. Era um cara que cria que Elohim criou todas as coisas, como a gente também acredita. Mas era um cara que tinha algumas questões negociáveis dentro da sua religião, dentro da sua confissão, dentro da sua praxis diária como crente que ele era. Então, a maluca, a mãe, consagra a Yahvé toda aquela prata que havia sido roubada, pedindo que transformassem ela num ídolo para ser adorado no lugar de Yahvé. Isso faz sentido? Não. Então o que ela queria? Ela queria que Mica tivesse um altar a Elohim, junto a esse altar a Elohim, tivesse também ali, ó, na estante ali, junto no mesmo altar, um ídolo feito com a prata roubada que o filho dela tinha devolvido. E para ela estava tudo normal. Aqui a gente vê a influência que esses 40 anos de domínio dos filisteus sobre eles, com todo o seu paganismo, com toda a sua idolatria, com todo o seu politeísmo, havia influenciado a vida dessa família e talvez do povo inteiro. E aí eu fico pensando, sabe, acerca da nossa realidade. O quanto o mundo nos influencia. O quanto os valores lá fora influenciam a igreja. Às vezes, quando a gente fala igreja, né, fica uma coisa muito comunitária, né? Mas aquilo que influencia a minha vida como indivíduo. Porque o altar de Deus, a minha vida devocional a Deus, é individual. Amém? Uma coisa que, graças a Deus, vocês não precisam se preocupar, é que vocês não vão prestar contas da minha vida para Deus. E olha, levantem as mãos para o céu e agradeçam a Deus por isso. Mas uma coisa que 1 milhão de vezes sou mais grato ainda, é que eu não vou prestar conta da vida de vocês para Deus. Eu quero que vocês se lasquem no dia do juízo. Mas cada um de nós, e é isso que tem que prescutar a nossa mente. Amém? Ah, eu estou desanimado, Pipo, estou desanimado, não sei o quê. Ah, eu não quero me relacionar com aquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Ah, isso é complicado, aquilo é complicado. Isso aí. E aí? Quando eu chegar diante de Deus, diante do seu trono, eu vou falar o quê? Qual é a desculpa que eu vou dar? O que eu vou falar? Eu não sabia? Eu vou aceitar para a minha vida certos pecados como domínio sobre a minha vida, ou certos pensamentos altamente egoístas que nós temos na nossa vida? Colocar em jogo a nossa vida eterna por causa dessas questões? Então, o roubo, que aqui, agora, nessa história toda, o roubo era uma coisa fútil, pequena, boba, tola. Agora, aquela coisa que era um simples roubo se transforma num pecado absurdamente e infinitamente maior do que qualquer outra coisa. Antes ele tivesse roubado, morrido cedo, se arrependido dos seus pecados, mas morrido cedo porque não honrou pai e mãe, do que ter feito o que ele fez. E com a assinatura da mamãe. Nem sei se Deus ia ouvir a maldição dessa mãe aí, né? Se bobear, ele ia matar os dois, né, antes. O roubo se transforma num pecado ainda pior, que é o adultério religioso. A prata ele gastaria em algo e ela ia embora. Porém, o ídolo permaneceu,
e ocupou o coração e o altar da adoração permanente naquela casa. E tudo feito em nome de Yahvé, consagrado a Yahvé, enquanto a glória de Yahvé era roubada por um ídolo feito em seu nome. Vocês entenderam que é uma coisinha? Vocês vão ver a dimensão que esse pequeno pecado do roubo vai se transformando. Os níveis que ele vai alcançando. E aí, a outra coisa é que o tal de Mica, ele faz uma estola sacerdotal. Mas ele não era da tribo de Levi. Somente os levitas podiam ser sacerdotes. Ele não era da tribo de Levi. O que esse cara está pensando da vida? Você vê o tamanho da distorção e da visão que esse cara tinha acerca de Deus. Ele parece que desconhecia aquilo que lá o livro de Levíticos dizia claramente. Quem que tinha que usar a estola sacerdotal? Somente o sumo sacerdote, ele que tinha que usar. Não sei o que esse bobo aqui, esse besta está fazendo. Esse lavageiro, para contextualizar com o Rio Branco do Sul. O problema em tudo isso, queridos, que ele é... Desculpa. Então a gente percebe que Mica parece ser um cara que, ao mesmo tempo que tinha o seu lado religioso, porque não vamos negar, né? Esse cara era religioso. E esse cara tinha, de alguma forma, um amor pela pessoa de Deus. Ele queria. Mas Deus não era suficiente para ele. Ele tinha que ter outras coisas para garantir. Se Jeová não lhe desse, ele tinha os outros ídolos que, de alguma forma, pudessem proporcionar algumas coisas que Yahvé não lhe proporcionasse. Era um cara que era capaz de roubar a própria mãe e era um cara que estava disposto a fazer de Deus um trouxa. Ele cogitou mesmo que podia servir a Deus, ordenando um de seus filhos como sacerdote e, junto ao altar de Yahvé, empilhar seus ídolos familiares. É como pôr um quadro de Jesus junto com o de Exu Caveira, Preto Velho, etc. Conhece lares assim? Às vezes não precisa ser o quadro de Jesus, do Preto Velho, do Exu Caveira ali. Às vezes pode ser outras coisas na nossa vida, que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Nós não temos problema nenhum em nos esforçar. Hoje o Brunello estava falando aí. Eu passava a madrugada, enquanto jovem, passava a madrugada no Egito, dedicando a minha vida para mim mesmo, para a minha carne, para as minhas amizades e para outras coisas. Passava, chegava em casa no outro dia, de madrugada, né? Às vezes pegava e ia tomar um café numa padaria de manhã e para depois ir para casa. Eu conheço gente que saía sexta-feira de casa e voltava para casa só na segunda-feira e ficava os 3 dias sem dormir. E aí, querido, ficar 1h30 sentado nessa cadeirinha aqui, dá 1 milhão de tipos de coceira. Todos os poros do teu corpo coçam no domingo à noite. Todas as juntas do nosso corpo abraçam o bicho preguiça e a gente não quer sair de casa para estar aqui. Servir, ficar ali, meia hora que seja ali para ajudar a gente. Como a Kátia colocou hoje no grupo lá, aquilo ali não é para engordar a gente. A cantina não é para engordar. Os merchandise que são vendidos, isso não é para ninguém. Isso só tem uma finalidade, pagar o aluguel aqui e manter os compromissos dessa igreja. Então, assim, o que você está fazendo ali? Você está ajudando a manter esse lugar, dedicando um pouco do teu tempo. Não, vou ficar ali. Claro que a gente gostaria de, sabe, que isso aqui fosse tipo, sei lá, Europa ali, né? Tivesse uma caixinha ali, as pessoas só passassem o cartão ali, pegavam o que ia embora. Mas aqui é Brasil, né, cara? Se a gente deixar aquilo ali à vontade, um de vocês aqui, não duvido, entendeu? Faz a limpa ali, leva tudo embora e não paga R$1.
Que horror. É. Então, uma das coisas tristes na história de Mica é justamente ele ter a aprovação da mãe dele para aquilo ali. Sabe, eu como pai, às vezes eu penso nisso. O quanto talvez eu não seja talvez um cooperador para o pecado, os pecados do meu filho. A gente pensa que a gente não ensina, que ensino é somente coisas que a gente fala, ou que a gente senta e fala, eu vou te ensinar a respeito disso. A gente ensina não somente filhos, mas a gente ensina muito acerca de nós mesmos para os outros com as nossas ações diárias, sabe? A gente ensina com a nossa omissão, com o nosso silêncio, a gente ensina com as nossas palavras, com palavras muitas vezes de baixo, né? Calão. A gente ensina muitas vezes com as nossas discussões, a gente ensina não dobrando o nosso joelho para orar. Quantas vezes meu filho me pegou de joelho orando? Né? Uma das coisas mais lindas, talvez, que Deus me deu a graça de ter ouvido nesse mundo, foi quando o Russell Shedd morreu, e a filha do Russell Shedd falou assim, olha, eu sei que meu pai era um pecador, porque a Bíblia diz que ele era um pecador. Mas eu nunca vi o meu pai pecar. Nossa, o Gabriel não pode nunca falar isso. O dia que eu morrer, o Gabriel vai dizer, olha, eu sei que meu pai era um pecador, não porque a Bíblia diz, mas porque eu vi diversas vezes ele pecando, errando. Então eu olho para o legado dessa mãe, né, cara, olha como é preocupante, como a gente tem que pensar e olhar para as nossas atitudes como pais. É preocupante mesmo. A gente tem que olhar com preocupação para as nossas atitudes. Né? Aquilo que a gente está mostrando, talvez a gente não tenha a intenção de ensinar, mas a gente está ensinando. E os filhos estão absorvendo isso. Positivamente ou negativamente. Né? Não é só desgraça também, né? Não é só desgraça. Há um tempo atrás, aí, eu conversando com o Gabriel, eu falei assim, nossa filho, como você se parece comigo? Né? Daí eu falei 3 coisas negativas, assim, né? Só falei o lado podre, ruim, né? Daí ele falou assim, pai. Daí ele falou assim, mas tem 3 coisas que eu aprendi com você. A perdoar, a amar e a ser perseverante. Até que não foi tão ruim assim, então. No verso 6, queridos, naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Essa talvez seja uma das frases mais ofensivas para Deus. Como assim não havia rei em Israel? Quem era o rei de Israel? Deus. Deus era o rei de Israel. Não tinha rei físico porque não havia necessidade de ter um rei físico. Porque Deus era o rei de Israel. E aí o texto não fala somente que não havia rei em Israel. Ele também fala uma outra coisa que é o resultado de não ter rei em Israel. Que no caso eles estavam se lixando para aquele que era o rei de Israel. O texto fala assim que cada um fazia o que lhe parecia certo. Então era o caos.
Cada um fazia o que queria, não tinha rei. Ou seja, eles não tinham que prestar contas para ninguém acerca das suas vidas, acerca das suas condutas, acerca das suas posturas, acerca dos seus próprios pecados. Não tinha um rei a quem prestar contas. Eles faziam o que eles queriam. Manipulavam as suas vidas, manipulavam as leis. A mãe louca aqui olhava para a lei e fez o quê? Com relação à idolatria. Se lixou para a idolatria. Colocou lá um ídolo, um demônio, literalmente, porque é isso que a Bíblia chama, os ídolos de demônios. Colocou um demônio junto com Deus ali, né? Fiquei pensando ali, né? Um preto velho sentado ali, né? E Jesus sentado ao lado ali, e o cara ali adorando os dois ao mesmo tempo. Oi? A boa cumba. Então eles haviam renunciado o seu rei e as suas leis. Lá no verso 7, um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Alguns leem esse texto e meio que entre parafusos, mas como assim um levita de Judá? O levita não era da tribo de Levi? Sim, mas o que o texto está dizendo não é que ele era judeu. O que o texto está dizendo é porque os levitas, eles não tinham um território para eles. Os levitas, eles moravam nos territórios de todas as tribos. Entenderam? Então, se um levita morava no território de Judá, ele era considerado um levita de Judá. Se ele morasse no território de Dan, ele era um levita de Dan. Entenderam? Certo? Então não é que ele era judeu, ele não era da tribo de Judá, ele era um levita da tribo de Levi. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comidas. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um de seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Aí você está vendo que a coisa complicou mais ainda, né? Antes era uma coisa que envolvia somente ele e a família, né? E agora ele encontra um sacerdote corrupto, um sacerdote ganancioso, um sacerdote que também olha para porque se tem alguém aqui que não podia se colocar como alguém não conhecedor das leis, era um levita. Esse aqui era o cara que sabia. Talvez Mica e a mãe dele fossem dois ignorantes. Duas pessoas que talvez não lessem a lei, não soubessem da lei, mas não esse levita. E o que esse levita faz? Ele aceita aquela condição. Ele aceita aquele altar a Yahvé. Ele aceita aquele altar lá ao Belzebu. Tudo junto, para ele estava tudo certo. Desde que ele fosse beneficiado com aquilo ali. Gente, às vezes a gente olha para certos sistemas religiosos hoje, mesmo dentro da igreja protestante, chamada protestante, até eu acho que tem igrejas que elas não deveriam se chamar protestantes. Eu acho que tem crente que não deveria se chamar protestante. Porque o protestantismo, uma das coisas do protestantismo é a restauração da Bíblia, o retorno à palavra, o retorno às Escrituras e tão somente às Escrituras. Entendeu? É isso que a gente vê hoje? Não. Não. É gente que acredita em coisas que não estão na Bíblia, mas acredita. E essas pessoas se acham no direito de colocar e querer criticar católicos que respeitam talvez as tradições e outras coisas que vêm a mais além das Escrituras. Então, quando eu estou abraçando esse tipo de coisa que não tem nas Escrituras, uma vez eu ouvi um pastor numa entrevista, ele falando uma coisa assim, o cara falou assim: cara, mas isso está errado. A Bíblia fala que está errado. Você não deveria estar fazendo isso. Que era o tal do falar em línguas lá e todo mundo ao mesmo tempo. O cara estava criticando o sistema pentecostal pelo fato de
todo mundo ali, durante o culto ali, está falando todo mundo em línguas ao mesmo tempo. Ele estava colocando, olha o que Paulo fala aqui, ó, que se alguém for falar, que tenha intérprete e seja um de cada vez. E sabe qual foi a resposta desse pastor? Cara, mas dá certo. Dá certo. A igreja pega fogo quando todo mundo fala em línguas. Há um mover quando todos falam em línguas. Mas o apóstolo Paulo falou justamente por uma igreja tentando direcionar, colocar ordem no barraco. Não importa se o apóstolo Paulo falou, o que importa é que dá certo. Eu não vi ninguém ser transformado, queridos, por esse tipo de experiência emocional. Ninguém. Ninguém. Até hoje só tem uma coisa que transforma vidas. É o confronto das Escrituras com a minha pessoa. É quando eu leio na Bíblia os frutos da carne. Eu leio, caramba, cara. Eu estou pisando na bola nisso daqui. É essa relação com Deus que traz a transformação por meio das Escrituras, que determinam o que é certo e o que é errado para a minha vida. Eu tinha uma amiga que, olha, pense numa mulher que rodava o manto. Que orava em línguas, que ia no profeta todos os dias. Mas pense numa quenga. Pense numa mulher dada. Generosa. Fogo puro. Então, o sistema religioso criado por Mica e sua mãe afetavam não somente a si mesmos, mas aos seus filhos e agora também um levita. O legado de destruição do seu pecado não pararia na sua casa. Logo, seus ídolos seriam roubados e levados para serem adorados por toda uma tribo, a tribo de Dan. Depois, lá no capítulo 18, não vai dar tempo da gente ver isso hoje, vou ter que dividir isso aqui em duas partes. A gente vai... Primeiro o cara rouba a mãe. A mãe passa pano para isso daí. A mãe problematiza ainda mais o pecado, tornando o pecado um pecado de idolatria. Antes fosse somente roubo, agora se torna um pecado de idolatria, que para Deus era uma coisa que ele não aceitava de jeito nenhum. Aí agora ele coloca o filho dele na parada também. Ordena o filho dele como um sacerdote ali para administrar aquela coisa toda. E aí aparece um levita corrupto, ele insere o levita naquela história. Depois aparecem 600 homens da tribo de Dan, vão lá e roubam os ídolos e roubam também, de alguma forma, o tal do sacerdote desse levita aí, chamado Jonatas. Depois a gente vai ver que o nome dele era Jonatas. Roubam também o tal do Jonatas. Levam para casa, toda a tribo de Dan se corrompe agora para esses ídolos. Estão vendo onde a coisa começa, onde a coisa vai tomar? Depois, no final do capítulo 18, queridos, falam que esse altar, ele permanece lá com a tribo de Dan até quando eles vão para o exílio. Eles são exilados, eles são levados como cativos por causa desse pecado desgraçado que começa lá num simples roubo. E a coisa vai tomando conta. A gente vai negociando o pecado na nossa vida, o negócio às vezes é uma coisa pequena. A gente negocia, o negócio se torna maior, se torna maior, se torna maior. E aí o meu pecado começa a influenciar a vida dos outros. E as coisas que eu falo vão gerando uma sociedade contrária a Deus. E aí, o meu pecadinho. Quem que era esse Mica? Não era ninguém. Ele não era nada. E às vezes a gente pensa assim, cara, mas eu não sou nada, o meu pecado não vai ter o poder sobre a vida dos outros. Sabe quando o meu pecado tem poder sobre a minha vida, e não somente sobre a minha vida, mas sobre a vida dos outros, principalmente? Porque eu sei o que o pecado tem, especialmente em seu poder. Ele tem o poder de nos silenciar.
de calar nossa boca, de calar o nosso testemunho. Quando o Brunello falou que a Júlia e a Eloá foram pregar o evangelho ali, sabe? Quantos de nós não fica calado, com a boca fechada, por causa do pecado? Porque não se acha com moral, com testemunho suficiente para falar do amor de Deus para os outros. Porque para começar, o pecado já começa a destruir a nossa vida de oração. E aí a gente começa a aceitar tudo que é coisa. Porque já que eu estou, né, desculpa o termo, já que eu estou, aquela frase, né, o que é um peido para quem está cagado? Né? Já que eu estou todo cagado, um pecadinho a mais, um pecadinho a menos, qual vai ser a diferença? Então a gente aceita isso para a nossa vida. E aí amigos e pessoas que talvez por meio da nossa vida pudessem ouvir o testemunho acerca do amor de Deus, são impedidos de ouvir por causa do nosso pecado. Porque a gente fica com vergonha. A gente não quer levantar as mãos, a gente não quer falar. Muitas vezes a gente não quer ser hipócrita lá e falar uma coisa que a gente não está vivendo. Jonatas estava disposto a conduzir uma família e uma tribo toda ao inferno, se necessário fosse, para satisfazer a sua ganância por poder e benefício próprio. Então eles encontram ali um sacerdote maldito que está disposto a sacrificar toda uma nação para suprir os seus desejos, a sua ganância. Sabe, como o nosso coração é corrupto, miserável, homem que sou. Como a gente coloca os nossos interesses acima dos outros, acima de Deus, acima de tudo. Né? Talvez seja a hora, queridos, a gente dar uma pisada no freio assim, para se olhar no espelho e se perguntar: o que eu estou fazendo da minha vida? Se o Senhor Jesus voltasse hoje, se céus se abrissem, qual ia ser a expectativa do meu coração? De finalmente estar diante dele ou de gritar para as montanhas: caiam sobre nós? O pecado encontrou somente um coração disponível a abraçá-lo, que foi o coração de Jonatas. Por isso que Jesus disse, estou quase encerrando, tá, queridos? Por isso Jesus disse: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então o que Jesus está querendo dizer com isso? Que o coração de Jonatas ali, ele não se tornou ganancioso pelo que se apresentou, ele já tinha um coração. A situação foi só oportunidade para revelar o coração dele. Eu vi um vídeo de um psicólogo chamado Lindomar Cunha. Depois eu mando para vocês o grupo lá. Mas ele falando sobre o que a bebida revela. Né? E eu encontrei me vi nisso. O que o álcool revela? Ele fala assim, que quando sóbrio, o seu cérebro, especialmente o córtex pré-frontal, filtra impulsos, controla emoções e segura muitas palavras. Mas com o álcool, esse filtro se desliga. A amígdala cerebral, que é o centro das nossas emoções cruas, assume o controle. Então aquilo que é o bom senso em nós, que diz assim, olha, não fale isso, não faça isso, não fique pelado na frente dos outros, né?
Não acha que o poste é um polidense para você fazer polidense. Sabe essas coisas que bêbado faz quando está bêbado? Né? Vocês já fizeram isso, que eu sei. Né? Dança pelada ao redor da fogueira, esse tipo de coisa. Então, o álcool, ele... E aí tudo isso desaparece. Por isso que tem gente assim, que faz burrada quando está bêbado. Quando está são, ele não está de boa. Mas dá uma cachaçinha para ele para ver o que acontece. Se a legião não assume o controle do negócio ali. Então a dopamina sobe, o aminoácido GABA relaxa e a revelação vem. É por isso que alguém, quando bebe, não vemos algo aleatório, vemos uma revelação. Existem muitos tipos de pessoas que se revelam com o álcool. Como, por exemplo, o sonolento, que é aquele que bebe e quer ir dormir. Pode ver, se eu tomar um pouquinho, uma cerveja, eu já me dá um soninho, já quero encontrar um sofazinho, algum cantinho para dormir. O sonolento não é cansaço. É o corpo de quem carrega estresse em silêncio. E se sente exausto e finalmente pode relaxar. Só faltou ele colocar assim, o pipe é assim. Continuando. Tem também o agressivo. Já conhece gente que quando bebe desce a porrada na esposa? Estava conversando com o Thiago Paixão, ele me falando que o índice de feminicídio lá em Araucária é altíssimo. E eu estava conversando sobre isso, né? E estava falando sobre essa questão de que muitas vezes isso vem em detrimento à embriaguez, né? O cara bebe, como eu falei, enquanto ele está sóbrio, ele sabe que não pode matar a mulher. Vontade, né? Quando você está sóbrio, a sobriedade, ela reprime, né, você fazer de fato aquilo que está ali na cabeça, perscrutando a tua mente. Quando você bebe, esse senso se vai embora. Eu digo para aquele que é agressivo, tá? Então, não é simplesmente uma coragem súbita. É raiva guardada, dor não resolvida, vinda à tona sem freio. E aí, coitado de quem está perto, né? Tem o que liga de madrugada. Eu tenho um infeliz que já ligou de madrugada para mim. O Pepe. Então não é drama barato. São necessidades emocionais sufocadas, finalmente pedindo, me ouçam. Tem o que se engrandece contando vantagens, que não é uma confiança real. Agora, eu tenho uns que se engrandecem sem ter tomado nada. Olha, eu tenho vários na minha vida. Só sabe falar dele, mas tem aquele que quando bebe, né? Que não é uma confiança real, é medo de ser rejeitado ou sentimento de inadequação disfarçados. Tem também aquele que chora fácil. Isso não é sinal de fraqueza. São feridas profundas que a sobriedade enterra e que ganham espaço para se manifestarem com o álcool. O que o álcool faz não é criar novas versões de pessoas, é tirar a armadura que a vida colocou. No fim, cada gole é como se fosse a chave, e o que aparece não é uma invenção, é o que está escondido, pedindo para ser visto. Então, o álcool só revela aquilo que já existe, não traz uma personalidade nova. Certo? Então, aquele irmão lá que fica pelado, dançando na fogueira, não é novidade. Aquilo ali é um sem vergonha reprimido, que com o álcool solta a franga mesmo. Né? Uma outra coisa absurda, estou quase encerrando, queridos, uma outra coisa quase bem absurda também, é o fato de que Mica, ele negociava o tempo todo essa questão, achando que ele estava fazendo uma coisa que ia merecer o favor de Deus. Então, ele cria em Deus, e não sei por que cargas d'água esse cara achava que ter o Beuzebu do lado de Yahvé, aquilo ia ajudá-lo em algo. Então, isso denota também um pouco da deficiência
de visão que esse cara tinha acerca de Deus. Porque se ele cria no Deus criador de todas as coisas, provedor de todas as coisas, por que ele precisava de outra coisa? A não ser simplesmente e somente o Deus real e verdadeiro. E aí, ele, nesse desespero todo, ele ordena o filho dele, daí aparece um levita, ele acha que o simples fato daquele cara ser um sacerdote, isso faria alguma diferença. Ia mudar o quadro de alguma forma. Então Deus não se importa com nada que tenha os pronomes, substantivos ou adjetivos de cunho religioso corretos. Isso não diz absolutamente nada se não for acompanhado por dois fatores, queridos. E eu vou encerrar aqui. Primeiro, se eles não obedecem os ritos da graça. O que são os ritos da graça? Que uma coisa que Deus havia deixado claro para os levitas e para toda a Israel, o povo de Israel, é que a adoração deles tinha que percorrer um caminho. Qual que era o caminho? O caminho que todo ano eles tinham que pegar o primogênito da sua criação, um animal sem falha alguma, ele tinha que chegar a apresentar isso para o sumo sacerdote ia pegar esse animal, ia matar esse animal, ia pegar o sangue desse animal, ia derramar o sangue desse animal sobre o altar. Era a consciência de que a única forma que esse israelita tinha de se relacionar com Deus, ter o favor de Deus, ter o amor de Deus, ter a provisão de Deus, era por meio do sacrifício. Não era por meio dos seus esforços. Porque se obedecer à lei fizesse algo favorável a respeito deles, não era necessário que nenhum animal morresse. Era só eles observar a lei e pronto, não precisava de bicho nenhum. Por que Deus já providencia os bichos para serem mortos? Porque Deus já sabia que aquele bando de inútil não ia conseguir cumprir a lei. Então ele já falou, olha, eu já sei que vocês não vão conseguir, então já vou providenciar já logo o problema para a questão. Então precisava. Então a aproximação de Deus, o favor de Deus que Mica não compreendia. E ele podia ordenar o sacerdote que ele quisesse. Se o sacerdote não fizesse, primeiramente, os ritos segundo o que Deus tinha estabelecido, aquilo de nada servia. Então não existe favor a Deus andar, subir as escadas que seja, pode ser 1 quilômetro de escada de joelhos, isso não vai ganhar o favor de Deus. Eu tentar comprar Deus com todo o meu dinheiro, isso não vai ganhar o favor de Deus. O que ganha o favor de Deus só tem uma coisa. É um homem crucificado numa cruz, derramando o seu sangue em meu favor. E ali, Paulo, em Efésios, ele fala assim, que nós fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu acho que eu acrescentaria, por meio de Cristo Jesus, e unicamente, suficientemente por meio de Cristo Jesus. Não há nada que eu faça que eu possa fazer que mereça o favor de Deus, a provisão de Deus, o perdão de Deus ou o amor de Deus. E é isso que Mica não entendia. E aquele sacerdote do Satanás ali, menos ainda. Então, primeira coisa, precisa entender os ritos da graça. E a outra coisa, que eles não entendiam e não compreendiam, que precisava ter uma conduta que condissesse com a sua confissão. Se tinha uma lei que dizia que ele não podia ter nenhum outro Deus, por que aquele bando de burro estava colocando um outro Deus do lado? Então não adianta nada a gente tentar também obedecer os caminhos da graça e a nossa vida só passar de confissão e não ter praxis diária na nossa vida. Então, como que eu demonstro que eu amo Jesus? Como que eu demonstro que eu amo a Deus? Como eu demonstro isso de maneira prática na minha vida? Servindo o nome dele e dando a minha vida por ele, se necessário for. Amém?
é não medindo os esforços para fazer aquilo que vai glorificar o nome dele. Lutando contra a minha própria natureza, sendo cheio do Espírito Santo, do fruto do Espírito na minha vida. Dizendo não para todos os frutos da carne. Porque o apóstolo Paulo fala, os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Ponto. Vocês estão entendendo que a Bíblia ela é pontual? Paulo o tempo todo é graça, graça, olha, por meio de Jesus, ponto. Mas peraí. Essa é a tua confissão, mas a praxis da minha vida não condiz com a minha confissão, tem alguma coisa errada, ele está falando. E a confissão, ela é reprovada pela praxis, porque a praxis precisa condizer com a confissão. Amém, queridos? Domingo que vem eu continuo, queridos. Graças a Deus. Chamem as crianças. Vamos orar. Senhor, nós queremos consagrar esses alimentos agora ao teu nome. Amém. Antes de vocês servirem, queridos, deixa eu falar uma questão que é a posição dessa igreja. Quem pode participar da ceia? Que me perguntaram e eu vi um post essa semana, alguma coisa assim, com essa questão, com essa pergunta. Então, quem que pode participar da ceia? Então, algumas igrejas têm o posicionamento que só quem é batizado pode participar da Santa Ceia, né? Então, biblicamente falando, não existe nenhum texto bíblico que fale isso, tá? Então, isso envolve muito mais uma posição eclesiológica. O que é a eclesiologia? A eclesiologia é a posição que cada igreja toma. Então, uma igreja pode falar assim, olha, só os homens vão participar da ceia, as mulheres não vão. Isso é uma eclesiologia. Não tem base bíblica nenhuma? Não, não tem, mas a igreja se posicionou assim, certo? Então, qual que é a posição dessa igreja? A posição dessa igreja é a mesma posição que Jesus teve na última ceia. Os apóstolos eram convertidos? Nenhum deles. E tem uma outra pessoa que estava presente na ceia ali. Quem estava presente na ceia? Judas. Jesus falou para Judas não participar da ceia? Jesus falou para os discípulos, olha, só depois que vocês receberem o Espírito Santo, que vocês se converterem de verdade, que vocês crerem de verdade. Porque Jesus, quando morreu na cruz, o que aconteceu com os discípulos? Picaram a mula, certo? Ele ressuscita, se apresentam e eles creram de imediato? Não. Jesus diversas vezes foi repreendendo. Ele disse, pô, gente, vocês não acreditam ainda. Né? Certo? Então, quem é convidado para participar? Todos os que creem. E também os que não creem. Certo? Mas especialmente para os que creem. Porque esse momento é o momento que a gente vai trazer à memória aquilo que ele fez por cada um de nós. E crer naquilo que ele fez. Amém? Então, sirvam, não comam e não bebam